atividade está na página 10 também, que é a atividade troca de ideias, e vocês irão responder essas atividades no caderno de história, certo? Então vamos lá. Leia este fragmento de texto no qual o historiador Neil Grant comenta as construções romanas. Os romanos eram hábeis construtores e engenheiros. Como em tudo que faziam, também na construção eram meticulosos e determinados. Achavam que seu império duraria para sempre e o mesmo deveria acontecer com suas edificações. Legal esse pensamento. Algumas de fato permanecem até hoje. Suas pontes e aquedutos eram muito mais sólidos que o necessário. E a rede de água e esgotos de Roma era bem mais construída que qualquer outra que seria feita na Europa até o século XIX. Nas províncias, boa parte do trabalho de construção era executada pelas legiões. O trabalho que um soldado romano realizava com a pá e a colher de pedreiro era tão importante para a defesa do império quanto o que fazia com a lança e a espada. Então o texto está falando que Roma, se caracteriza por suas grandes construções, como nós vimos na nossa aula de hoje. As suas construções são mais sólidas, são mais preparadas para durarem muitos anos do que são necessárias, Eu achei interessante isso no texto. É um texto de Neil Grant, As Conquistas Romanas, foi publicado em São Paulo, da editora Ática, de 1994, na página 18. De acordo com a leitura, discuta as questões a seguir com os colegas e em seguida anote suas respostas no caderno. Número 1. Qual era o trabalho que o soldado romano realizava com a lança e a espada? Quando o texto fala o seguinte aqui, logo no finalzinho, o trabalho que o soldado romano realizava com a pá e a colher de pedreiro era tão importante para a defesa do império quanto o que fazia com a lança e a espada. Então, o trabalho que o soldado romano realizava com a lança e a espada era de defesa do império. Era de lutar nas grandes batalhas, era de defender o império nas guerras, honrar ali toda a sua armadura, o seu instrumento de guerra e defender o império. Então, qual era o trabalho? Vocês vão colocar aqui o trabalho do soldado romano era defender o Império Romano. O Império Romano nas guerras e batalhas. Então esse era o papel do soldado que tinha a espada e a lança na mão. 2. Qual era o trabalho que o soldado romano realizava com a pá e a colher de pedreiro? Vocês vão colocar que o trabalho do soldado romano era o quê? Fazer as suas grandes construções, construir, os seus edifícios sólidos, concretos, duradouros. Então, vocês vão colocar o trabalho do soldado romano era construir os edifícios sólidos e duradouros para também defender o Império Romano, defender
defender o Império Romano. O Império Romano. Certo? Então, o trabalho do soldado romano era construir os edifícios sólidos e duradouros para também defender o Império Romano. 3. Qual desses dois trabalhos realizados pelos soldados era mais importante para o Império Romano? Nenhum era mais importante que o outro. Todos os dois em conjuntos eram importantes. Então, vocês vão colocar que ambos quer dizer os dois. Ambos os soldados eram importantes para a defesa. Aqui fala, nós podemos colocar aqui, ele fala importante, mas nós vamos colocar para a defesa do Império. Então, não tinha distinção entre o trabalhador braçal, que trabalhava ali construindo, e entre o trabalhador, que é o soldado, que trabalhava nas guerras, nas batalhas. Os dois eram importantes para o Império, certo?